E o mercado começa a semana de Natal em queda. E aí, será que a gente vai ver o Bitcoin decepcionando na semana de Natal, as altcoins caindo forte? Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, análise também dos eventos macroeconômicos que podem impactar o mercado nesta semana. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Se você quiser que eu analise alguma criptomoeda, tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou te responder em breve, tá? E bora lá falar da situação, comentar sobre o que está acontecendo aí. Bitcoin começando essa semana meio mal, né? Uma semana do gráfico semanal do Bitcoin, pessoal, fechou agora há pouco, ali às 21 horas da noite, e não ficou muito legal, tá? A semana fechou com quase 9% de queda. Só que assim, pessoal, é aquela história, tá? É difícil você olhar isso daqui e ver um padrão gráfico. Olhando aqui, por exemplo, no gráfico semanal, o que eu vejo aqui para o Bitcoin é um cenário aí em que ele ainda rompeu aquela bandeira de alta para cima e não descaracterizou ela, tá? Como eu já venho falando há algumas semanas aqui no canal, se a gente fizer uma projeção aqui da bandeira de alta que o Bitcoin rompeu para cima lá em outubro, o alvo é nos 120 mil dólares. Mas como eu sempre gosto de ressaltar aqui, a gente está falando de um gráfico semanal, as coisas aqui demoram muito para acontecer, tá? Demoram semanas ou meses para acontecer. Eu não acho que o Bitcoin vá ali, tá? O que eu estou vendo é que o Bitcoin parece estar iniciando um processo aí corretivo, tá? E ele se segurou ali na região de suporte dos 95 por algumas semanas aí, por 4 semanas praticamente, né? E pessoal, o próximo suporte mais forte para o Bitcoin desse movimento está na região dos 87, tá? Aí, pessoal, vai uma crença minha. Minha crença é que ele vai estagnar nessa região ali entre 90 e 98 e 100 mil dólares aí, igual ele já está aí há umas semanas, né? Mas aí vem a análise gráfica, que não é o meu achismo, tá? A análise gráfica diz que o suporte mais forte para ele abaixo aqui dessa região dos 95.200 está lá na região dos 87. Então, se a coisa ficar ruim, nos próximos dias ele pode ir lá nos 87 mil dólares, tá? Tainan, você acha que vai? Pessoal, eu sinceramente, minha opinião, tá? Eu não abriria posição de trading agora, tá? E eu falo isso, pessoal, porque apesar aqui de ter esse ponto de suporte aqui embaixo, a gente está entrando agora numa semana de baixa liquidez, tá? A gente vai ter feriado nesta semana, o Natal, né? Isso aí faz o mercado ficar com menos liquidez, tá? E também, pessoal, é aquela história, eu não consigo ver um padrão gráfico aqui. Beleza, eu falo que pode corrigir, mas eu não consigo ver alguma coisa aqui, um padrão para fazer projeções de preço, por exemplo. Dá para a pessoa forçar a barra aqui e falar que o Bitcoin está fazendo um ombro, cabeça-ombro aqui no gráfico de uma hora, mas eu acho isso aqui bem forçado, tá? Pô, até porque também não teve rompimento. Mas se for mesmo um ombro, cabeça-ombro aí, igual algumas pessoas podem acreditar, você fizer uma projeção, o alvo seria ali na região dos 80, tá? Eu, sinceramente, pessoal, eu não tenho coragem aqui de abrir uma posição short. Você vê aqui embaixo, por um outro lado, o volume de negociação aumentando. Por ser um ombro, cabeça, ombro, ele deveria estar diminuindo, tá? Então, assim, eu não tenho coragem de abrir posição no Bitcoin aí nos próximos dias. Eu realmente não consigo ver aqui no gráfico algo que me dê segurança aí para fazer uma projeção de preços, tá? Então, a situação do Bitcoin olhando só o gráfico é uma situação aí que não me inspira confiança para abrir posições de trading. A gente sabe que nos últimos dias o que vem movimentando o mercado de criptomoedas são os eventos macroeconômicos. Inclusive, amanhã, na segunda-feira, dia 23 de dezembro, a gente vai ter confiança do consumidor dos Estados Unidos. A expectativa é que venha 112,9. Se vier acima de 112,9, o mercado pode cair. O mercado americano pode cair e pode acabar puxando para baixo o mercado de criptomoedas, que já não está muito bem das pernas na última semana, tá? Por um outro lado, se esse número vier igual 112,9 ou abaixo, pode ser bom, tá? Depois disso, na terça-feira, a gente vai ter ali a véspera de Natal, dia 24, o mercado americano vai funcionar ali por 1 ou 2 horas, tá? Então, um dia de pouca liquidez. Quarta-feira, feriado de Natal. Na quinta-feira, dia 26 de novembro, pedido de salário de seguro-desemprego. Pessoal, eu diria que o dado mais importante macroeconômico desta semana vai ser amanhã, na segunda-feira, confiança do consumidor. Depois disso, a gente não tem aí muita coisa que é nova, né? E, na verdade, os dados mais importantes ultimamente estão sendo os dados relacionados à inflação.
tá? A gente não vai ter nesta semana. Então, sinceramente, não vejo aqui muitos motivos para grandes movimentações no mercado americano que impactem o mercado de criptomoedas. Pelo contrário, tá? Pelo fato da gente ter um feriado no meio da semana, praticamente 2 dias da semana aí de feriado no mercado americano, eu acredito que a gente vai ter uma semana de baixa liquidez. Essa época de finalzinho do ano no mercado de criptomoedas, historicamente, ela é uma época mais parada, né? Se você pegar aí e olhar nos outros anos, depois do dia, depois do dia 20 de dezembro, geralmente não tem muita novidade no mercado de criptomoedas, tá? E eu acredito que só em janeiro que as coisas voltam, e talvez voltem muito bem por causa da eleição do Trump, que foi eleito como presidente dos Estados Unidos. Isso é bom para o mercado de criptomoedas, porque ele tem manifestado uma postura pró-criptomoedas. Em termos aqui de análise de sentimento, eu não gosto muito do que eu estou vendo agora aqui no mapa, no gráfico do TRDR, tá? A gente está aqui com o long short ratio subindo aí nas últimas horas, ele está positivo, e quem está subindo junto, o Open Interest, tá? Isso mostra o seguinte: o pessoal está abrindo posições alavancadas nos mercados futuros, apostando na alta. Quanto mais esse pessoal apostar na alta, mais as baleias vão jogar o Bitcoin para baixo aqui para tomar a liquidez desse pessoal, tá? E para descobrir aonde está a liquidez desse pessoal, a gente tem que ir aqui no Liquidation Rate Map da plataforma HighBlock, uma plataforma que traz informações aí excelentes, tá? Para a gente entender o mercado de criptomoedas, o que está acontecendo, né? E, pessoal, indo aqui para o Liquidation Rate Map, a gente vê que a maior parte da liquidez está acima. Então, vejam que contradição, pessoal. O mapa de calor está falando que cai, mas quando a gente olha aqui nos últimos 7 dias, ele está mostrando que a maioria estaria aí, a maior parte da liquidez estaria acima, ou seja, o pessoal está apostando na queda. E se o Bitcoin subisse ali, pelo menos para a região dos $104 mil, 105, ele iria tomar o dinheiro de uma galera. Inclusive, está aparecendo bastante liquidez lá no 116, tá? Pessoal, sinceramente, é um cenário confuso. Tá confuso por quê? Porque olhando o gráfico, não tem padrões gráficos. Olhando lá no TRDR, ele está falando que cai. Olhando aqui na HighBlock, no Liquidation Rate Map de 7 dias, que eu acho que é o período mais interessante aí para analisar, ele está falando que sobe. Tá? Então vocês vejam que há uma divergência enorme, né? E por isso, pessoal, que sinceramente eu não pretendo abrir operações nos próximos dias. Eu acho que o mercado vai ficar bastante confuso. Tá dando sinais confusos. E os próximos dias aí, pessoal, só acredito aí que a gente vai ter movimentos fortes se, por exemplo, o dado macroeconômico de amanhã ou dos próximos dias vier muito diferente do que está sendo esperado pelo mercado, tá? Em termos de análise das altcoins, pessoal, a coisa acabou ficando ruim aqui, tá? A gente está tendo a dominância do Bitcoin subindo nos últimos dias, ela formou um fundo duplo, ele já bateu o alvo, né? Agora eu não consigo ver um padrão aqui na dominância do Bitcoin para fazer uma projeção de análise gráfica, tá? E, assim, pessoal, o que acabou com o trade das altcoins aí nesse mês de dezembro foi justamente essa subida aí da dominância, tá? Não tô vendo aqui um sinal de direção para ela. Historicamente, se as coisas se repetirem como foram nos últimos ciclos de alta, janeiro tende a ser um mês de queda da dominância do Bitcoin, consequentemente subida das altcoins, tá? Então, eu penso que essa queda que a gente está vendo agora no mês de dezembro, ela pode ser uma oportunidade para aqueles que ainda não se posicionarem em altcoins se posicionarem, tá? Gráfico da Ethereum, pessoal, o Ethereum praticamente chegou ali no alvo daquele topo duplo, né? Tá caindo mais hoje, tá puxando as altcoins para baixo aí com essa queda, tá? Mas assim, pessoal, não consigo ver um padrão novo por enquanto, tá? Não me surpreenderia se a Ethereum caísse novamente e fosse ali nos 3 mil, porque é a região de suporte, tá? Se o mercado continuar fraco do jeito que está aí para as altcoins nas próximas horas, é provável aí que ela teste de novo os 3 mil, tá? Mas eu não consigo ver aqui um padrão novo para fazer mais projeções de preço aí para a Ethereum, tá? Outra moeda importante do mercado, Solana, pessoal. Solana está ali testando a região de suporte ali dos 170, 180. Se ela passar abaixo disso aqui, o próximo suporte está lá no 156, tá? Então, fiquem de olho. Eu penso que isso aí, se ela fosse no 156, poderia ser uma oportunidade interessante de fazer aportes na Solana, tá? Solana é uma moeda aí muito forte, tá? Ela tem crescido bastante.
eu acharia aí interessante, tá? BNB, Binance Coin, pessoal, parece estar formando um topo duplo, mas ainda não conseguiu romper para baixo a região ali dos $640. Se romper, o alvo vai ser nos 568, mas ainda não rompeu por enquanto. Inclusive, a BNB ela está conseguindo subir nesse domingo, né? Agora, após a abertura do mercado, provavelmente saiu alguma notícia, enquanto a maioria das criptomoedas estão caindo, tá? Então, eu não teria coragem de abrir uma posição aqui apostando nem na queda, nem na alta da BNB, para ser bem honesto, tá? Gráfico da ADA Cardano, pessoal, quando eu olho o gráfico, que eu vejo ali é um ombro, cabeça, ombro gigantesco com alvo lá na região de aproximadamente 62 centavos, tá? Tainan, vai. Pessoal, eu acho que vai se a coisa desandar muito nos próximos dias, tá? Eu, particularmente, ainda não tô vendo os sinais, né? Porque os eventos, eles precisam de gatilhos, pessoal. Por exemplo, na semana passada, a gente teve como gatilho lá o Fed, que apareceu na quarta-feira tocando terror no mercado. Isso fez cair. Na sexta-feira, a gente já teve um gatilho que fez subir, que foi o dado macroeconômico abaixo. Eu não vejo muitos possíveis eventos que sejam gatilhos para movimentos nessa semana, a não ser que algum desses poucos dados macroeconômicos que a gente tem nos próximos dias venham aí piores do que o esperado ou muito melhores, tá? Tirando isso, eu não consigo ver gatilhos para esses movimentos mais fortes, tá? A gente também não pode deixar de falar do gráfico aqui da XRP, pessoal. Ripple tá seguindo ali, tentando respeitar aquele canal ali de baixa, né? Tentando se manter acima, tá? Eu, sinceramente, pessoal, não tô conseguindo aqui ver algum padrão novo em relação ao que a gente já tinha, tá? Dogecoin, pessoal, bateu no alvo daquele ombro, cabeça, ombro que a gente comentou nos últimos dias e agora não temos um padrão novo, tá? Para mim, ela vai ficar estagnada aqui na região dos 30 e poucos centavos de dólares, porque ela já bateu um padrão, o alvo de um padrão e não tem nenhum padrão novo, tá? Posso estar errado? Posso. Pode acontecer dela cair? Pode. Isso vai acontecer se o Bitcoin aí cair muito nos próximos dias, mas, como eu já disse, pessoal, Bitcoin tem se mantido aí nas semanas, tá? Já tem umas 4 semanas que essa região aqui acima dos 90 mil dólares tem sido um suporte, tá? Então eu não teria coragem por enquanto de apostar que ele vai romper, sendo que as últimas 3 ou 4 vezes em que ele bateu nessa região, ele subiu, tá? Ainda mais com aquela liquidez acima aparecendo no mapa de calor. Gráfico da Tron, pessoal. Tron parece estar prestes a formar um topo duplo com alvo lá na região dos 18 centavos, tá? Mas ela precisa romper ali os 24 centavos, por enquanto não rompeu, tá? Gráfico da Tom, pessoal, moeda do Telegram. Gráfico dela parece estar formando aí um topo duplo, tá? Ela começou a romper, mas voltou para cima. De qualquer forma, o alvo estaria na região ali dos 4 dólares, aproximadamente 3,90. Tá? Eu particularmente não vou abrir posição nela também, tá? Avax, pessoal, o caso da Avax aqui já é mais complicado, porque ela rompeu e realmente foi para baixo, né? Ela formou ali um topo duplo nos últimos dias, o alvo dela está nos 29 dólares, eu acredito que tenha um grande risco dela ir buscar esse alvo, tá? AVE, tá? Não vejo um padrão gráfico aqui para AVE por enquanto. Monero já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro que ela formou nos últimos dias, por agora sem padrões gráficos novos, tá? Pendle, pessoal, sinceramente, a situação da Pendle aqui ficou um pouco difícil, tá? Ela rompeu para baixo aquela linha de tendência de alta, né? Eu não vejo um padrão novo aqui para Pendle agora, tá? Ela ainda não invalidou aquele ombro, cabeça, ombro invertido que ela tinha feito aí nas últimas semanas, mas não tá legal isso aqui, né, pessoal? Então a situação da Pendle aí não é das melhores, tá? Tem que falar aqui de uma moeda que o pessoal me pede, porque eu falei dela bastante ali no final de novembro, início de dezembro, tá? Que é a Secret, tá? O gráfico da Secret continua indicando a mesma coisa. Um ombro, cabeça, ombro, com um alvo ali na região dos 24 centavos de dólares, mas é aquela história, vai se as coisas desandarem muito aí no Bitcoin, se o Bitcoin cair muito essa semana. Se não, pessoal, eu penso que a chance é maior dela estagnar nessa região dos 30 e poucos, 40 centavos de dólares, até ela conseguir acumular aí, e se as coisas forem bem em janeiro, como foram nos últimos janeiros, pode ser que ela volte a subir, tá? Outra moeda importante aí que eu tenho que atualizar, o pessoal fica, Tainan, por que você está falando tanto dessa moeda? Pessoal, porque como eu falei dela nos últimos dias, tem gente posicionada nela, eu tenho que estar sempre atualizando aqui, tá? Gráfico da Shadow Token, pessoal, na sexta-feira eu falei que, na minha opinião, tá? E era opinião, ela ia se estabilizar naquela região dos 70 centavos de dólares por ali, tá? Só que não, tá? Ela foi lá e buscou o alvo daquele ombro, cabeça, ombro que a gente tinha desenhado aí nos últimos dias, tá? E, pessoal, assim, eu não vejo no gráfico dela agora nenhum padrão novo. Agora sim eu acredito que ela pode se estabilizar, porque geralmente quando chega no alvo de uma figura,
o pessoal que está posicionado lá desde cima costuma realizar lucro, tá? Isso aí faz o preço parar de se movimentar com tanta força, né? O preço ele para de cair e o mercado ele se equilibra novamente, tá? Então não vejo nenhum padrão novo, acredito que agora ela vai ficar aqui nessa faixa entre 60 e 50 centavos aí, talvez por alguns dias, a não ser que tenhamos um movimento mais forte aí no Bitcoin, no mercado como um todo, tá? Deixa eu ver outra moeda importante aí que eu não posso deixar de falar, pessoal. NIR, tá? O gráfico da NIR segue naquela... Dá para considerar que ela já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro, tá? Mas também dá para considerar que teríamos um alvo nos 4,30. Então, teria espaço para ela cair mais um pouco olhando só a análise gráfica. Eu acredito mais que ela vai estagnar nessa região aqui entre 5,60 e 4,50, tá? Então, ela deve ficar nessa região, pelo menos é o que eu entendo aqui, do comportamento, se as coisas se mantiverem constantes, tá? SUI, pessoal, também não vejo padrão gráfico nela por enquanto, tá? Tá? Aí vem o se ela romper para baixo a região ali dos 4 dólares e 20, aí ela forma um topo duplo, tá? Que teria um alvo para ela lá na região dos 3,80, mas ainda não rompeu, tá? Eu acredito muito mais aqui na estagnação, ela já está estagnada aqui nessa região dos 4 dólares e 20 aí desde o início de dezembro, né? Estagnada entre aspas, né? Porque ela se movimentou com bastante força, mas ela não tá dando sinais aqui por enquanto de movimentos muito maiores, tá? Outra moeda importante aí que eu tenho que falar, pessoal, Chainlink, tá? Moeda aí que o pessoal sempre quer saber muito do que está acontecendo com ela. Chainlink, se ela romper para baixo os 20 dólares, ela forma um topo duplo com alvo lá nos 13, mas ainda não rompeu e não há sinais. Eu acredito mais na possibilidade de estabilização nessa região aqui dos 20 e poucos dólares, tá? Como disse, a não ser que o Bitcoin caia com muita força por algum motivo aí que a gente não esteja vendo no momento aí, tá? Então, essa é a minha visão aí para Chainlink. Tem que falar aqui também, pessoal, da Polkadot, né, que é outra moeda importante aí no mercado, tá? O gráfico da Polkadot, na minha visão, formou ali um pequeno ombro, cabeça, ombro com alvo lá na região dos 5,11, tá? Então, é o que eu consigo ver no gráfico. Ela chegou aí nos 6 nos últimos dias, tá? Mas eu não sei, tá? Vai depender muito do Bitcoin. Se o Bitcoin continuar essa queda aí nas próximas horas, ela pode ir lá nos 5,11, tá? Mas, como eu disse, o gráfico do Bitcoin ele não dá sinais aí muito claros de direção, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana de Natal e bons negócios. Até mais. Tchau!